E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Estou aqui mais uma vez com vocês, professor Thiago Carbonel, da área de linguagens, ok? Então, dando sequência dentro desse importantíssimo tópico, na verdade, módulo, né, inteiro sobre a variação linguística. Nesse tópico, falaremos sobre os tipos de variação linguística, tá? Os nomes parecem meio cabulosos, tá? Mas não se preocupem com isso. Eu quero que vocês atentem para os tipos realmente de variação, ou seja, por que razões as palavras mudam e as frases também mudam na sua realização, ok? Pensem o seguinte, diferentes grupos sociais, pessoas de diferentes faixas etárias, pessoas de diferentes regiões do Brasil, tá? E pessoas em diferentes situações comunicativas se expressam de maneira diversa. E isso vai criando, né, um bloco que enriquece a nossa língua e vai aparecendo, né, na propaganda, na literatura, na música, tá? De formas bastante variadas. E é em relação a isso que eu acho, que o Enem nos diz que nós temos que prestar bastante atenção, tudo bem? Então, tá? Não pirem com os nomes, tá? Atentem para a explicação. A primeira que eu apresento a vocês são as variantes diastópicas. Topos em grego é lugar, então é a variação por lugar. É a chamada variação geográfica ou regional, tá? Vocês sabem que toda cultura tem ali uma certa região mais proeminente. Então, no nosso caso, é o eixo São Paulo-Rio de Janeiro, não é? Cada vez mais São Paulo, menos Rio, porque é a região economicamente mais importante e os veículos de comunicação se espelham, né, nessas regiões. Então, quem fala lá no Jornal Nacional usa uma variante e aquilo, né, se espalha pelo país como a grande referência. De forma que palavras que são muito comuns numa região acabam sendo tomadas por nós como regionalismos, como se o regionalismo fosse algo menor. E na verdade não, é uma variação, tá? E muitas delas, inclusive, dicionarizadas. Tá? Eu pego um exemplo, né, para a gente perceber como, se a gente, né, eu falo sempre da minha perspectiva. Eu sou do interior de São Paulo, eu nasci na cidade de São Carlos. Na minha cidade, não sei se vocês conhecem, né, porque hoje em dia é meio fora de moda, mas era comum que as casas tivessem, né, como se fosse uma grande jarrona de barro com duas partes que se separavam, e no meio era colocado um filtro, né, de carvão ativado para limpar a água das impurezas. Colocava a água da torneira aqui em cima e aqui embaixo tirava a água pronta para beber. Ela era feita de barro, de uma cerâmica de barro. Então na minha região se chamava de filtro. Bem, quando eu vim morar aqui em Ribeirão Preto, eu ouvia pessoas, né, não tanto com o sotaque daqui, um sotaque meio mineiro, a gente está perto da fronteira com Minas, falando talha. Talha. E eu, em princípio, a primeira vez eu não associei talha ao filtro d'água. Mas aí eu fui percebendo e perguntando, e as pessoas, de fato, usam talha no lugar de filtro. Indo da aula em Franca, que é um pouquinho ao norte daqui, lá eles já usam uma palavra bem comum em Minas Gerais, que é pote. Tá? Embora tenha o filtro lá no meio, parece um grande pote, eles usam pote no lugar de filtro. Tá? Nós, quando vamos à padaria, nós pedimos, por favor, eu queria 6 pãezinhos. Em Porto Alegre, como em quase todo o Rio Grande do Sul, eles usam a expressão cacetinho. Nós falamos mandioca, em outros lugares falam macaxeira. Nós falamos abóbora, outros lugares falam jerimum. Tá? Então são variantes de acordo com o local, ou variantes geográficas. As variantes diacrônicas são as variantes temporais ou de época. Tá? Então,
Vocês sabem que, ou já perceberam, quando leem, por exemplo, Machado de Assis, que há palavras ali que nós não usamos mais, tá? Palavras que estão ali no dicionário, mas acabaram caindo no desuso. Tá? O exemplo que eu dou, pulcra. Pulcra, né, era um elogio no passado. Tá? Era dizer que uma mulher era muito bonita. Mimosa também era um adjetivo que homens utilizavam para qualificar mulheres, e tive a mulher cheia de mimos, né? Mulher prendada, que é claro, tinha ali um rancinho, ou um ranção, como queiram, né, do nosso machismo estrutural, mas está lá. Hoje não se usa mais isso, não é? Hoje, na língua formal, se usa bonita, bela, não é? Mas dependendo da situação, tá? Que é aqui na variante diafrásica, ou desculpa, diafásica, a gente vai encontrar o jeito que fala, essa mina é da hora, né? Então, da hora significa, dentro dessa variante, bonita. Um outro exemplo que eu dou, porque eu observo muito em redação, né? Atualmente a gente fala moderno, mas antigamente podia se falar odierno no lugar de moderno, tá? E a gente vai encontrar muitas palavras que se enquadram nisso, tá? E aí, pela data de publicação do texto, quando a gente vê no exercício, a gente consegue identificar aquelas palavras que são variante temporal. A gente vai ver um exercício que é baseado num pedacinho de uma crônica do Drummond, que se chama Antigamente, em que o Drummond, lá nos anos 60, ele brinca, né, fazendo uma espécie de reflexão memorialística, né, da memória dele, menino, que nasceu lá atrás, no começo do século XX, ele fala antigamente, a gente falava isso, falava aquilo, e aí a gente tem que fazer uma associação, algumas reflexões sobre a variante diacrônica nesse caso. As variantes diastráticas têm a ver com o grupo social. Grupo social não é necessariamente classe social. Então vejam, skatistas têm um vocabulário próprio, jogadores de futebol têm um vocabulário próprio, por exemplo, certos tipos de operário desenvolvem também um vocabulário próprio. Então vejam, para nós, fora de contexto, carrinho é um carro pequeno. Tá? Agora, no futebol, o carrinho é aquela entrada, tá? Geralmente derrubando o oponente por baixo, né? Deslizando e derrubando o oponente. Então, dentro desse contexto, eu vou pegar a palavra carrinho, que geralmente é um carro pequeno, e vou considerá-lo no outro sentido. Tá? Batida, via de regra, se eu estiver num bar, batida é um tipo de bebida. Se eu estiver no trânsito, né, olha, eu estava aqui no trânsito e rolou uma batida. Aí a gente pode até ficar na dúvida, né, se foi uma colisão ou se foi uma batida policial. Agora, se é um contexto da fala de policiais, a gente não fica em dúvida. Tá? No jargão policial, batida é o quê? Né? É a blitz. Então foi uma forma de nós nos livrarmos do estrangeirismo para ficarmos com uma forma variante do português, né? Uma variante diastrática, para designar esse ato de parar os carros e fazer, então, uma verificação de documentos, etc. E as variantes diafásicas, que são as variantes de estilo, né? Ou também de situação, situacional. É quando nós variamos o nosso modo de falar de acordo com o nível de formalidade da situação. Então, entre amigos, entre familiares, entre pessoas mais próximas, numa situação que não é muito convencional, nós nos habituamos, não é, a ter um trato mais carinhoso, a não caprichar tanto na gramática, nas palavras escolhidas. Se, por outro lado, nós estamos, por exemplo, num tribunal, num julgamento, numa situação lá de formatura, discurso de formatura. Então a gente tem uma situação que é mais formal e demanda de nós, portanto, maior apego às regras gramaticais, à utilização das palavras, a um cuidado com as palavras. Tá? Então a gente observa isso em diferentes gêneros textuais,
que remetem, portanto, a diferentes situações comunicativas. Tudo bem? Nós continuaremos falando sobre variantes linguísticas no nosso próximo vídeo. Então, um grande abraço a vocês, se cuidem, continuem estudando, fiquem bem e nos vemos no próximo. Até mais, pessoal!